Eu vou usar dois materiais, tá? O da professora Ananda. Eu acho que você até teve aula com ela, né? Ainda não. Ah, eu tive. E o material do professor Ricardo. Que já estão bem completinhos. Para mim montar o meu, eu vou acabar montando em cima do deles. Então, assim, já tá pronto e eu já deixo claro que o material é deles, né? A gente Uhum. não ter problema de autoração. Bom, essa aula, Sistemas para Dispositivos Móveis, nós vamos trabalhar em cima da ideia de sistemas distribuídos, tá? Para que é essa disciplina? Essa disciplina a gente vai trabalhar com a questão de fazer uma integração entre aplicativos ou uma transmissão de dados entre aplicativo ou aplicativo web, né? Aplicativo e aplicativo web. Então a gente tem que trazer a ideia dos sistemas distribuídos para a gente chegar lá na frente e trabalhar com web service ou com o banco lá que eu comentei, né? Trabalhar com Firebase, que é uma ideia bem interessante. Ele já é mais próprio para trabalhar com aplicativo, tá? Fica à vontade se precisar de me interromper, tá bom? Se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Ah, tá. Bom, então, sistema distribuído, a gente vai pegar aqui da ideia do Tannenbaum, né? O que ele diz, né? Que um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que aparenta ao usuário ser um computador único. Ou seja, né? Nós estamos utilizando vários hardwares diferentes e o usuário ele não vai sentir isso, ele não vai perceber essa diferença. Para ele, parece que está sendo executado tudo em um hardware só. Então a gente distribui o processamento entre outros computadores, mas para o usuário ele não tem essa sensação. A gente tem que garantir essa transparência. E um sistema distribuído é aquele no qual os componentes localizados em computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações através de mensagens. Então vai ter uma troca de mensagem, requisição e resposta. E essa troca de mensagem é a comunicação que vai ser feita através de rede em computadores independentes, porém eles estão interligados. Aí vai levar as seguintes definições e características: concorrência de componentes, falta de um relógio global e falhas de componentes independentes. O que vem a ser, né, a concorrência? A gente vai ter que trabalhar com a manipulação de recursos compartilhados. Ou seja, eu vou estar compartilhando recursos de um hardware com outro hardware, né? Seja o processador, a memória, a gente vai estar compartilhando. Hoje em dia a gente vê muito isso na mineração de dados, né? Quando a gente põe o nosso computador para trabalhar com uma mineração, por exemplo, deixa minha placa de vídeo trabalhando numa mineração de dados, eu estou usando o sistema distribuído, utilizando o processamento, né, o processador da minha placa de vídeo, por exemplo, e compartilhando o recurso dela. Eu deixo o processador dela a cargo de uma aplicação a esmo, que muitas vezes a gente nem sabe, né, qual é a aplicação. Ela é muito utilizada em moedas digitais, né, criptomoedas. O pessoal deixa minerando lá as criptomoedas. E aí a gente deixa, então, eu posso acabar compartilhando o meu hardware. E isso para o usuário, às vezes ele não sabe que ele está usando a minha placa de rede, ele está acessando um site de uma moeda, e a moeda, para liberar essas APIs, essas consultas, ela utiliza para os cálculos todos, às vezes ela utiliza a placa de vídeo de alguém que está minerando lá, compartilhando com ela. E o usuário, isso fica imperceptível, né? Então a gente tem esse problema da concorrência de componentes, porque tem que deixar muito bem especificado para não acabar não dando um bate de recurso ali, né? Acabar você tentando utilizar um recurso que já está em uso por um outro
para um outro computador, alguma coisa assim, e acaba dando uma falha, um erro. Então a gente tem que ter uma coordenação de quais programas estão em execução. E trabalhando, geralmente muitos programas trabalham em execução concorrente, usando o thread, né? Quando a gente está usando a thread, por exemplo, você já trabalhou com thread, Gabriel? Oi? Já trabalhou com thread? Com programação concorrente? Acho que já. Quando a gente trabalha de forma assíncrona, né? Dentro da do nosso programa, a gente pode colocar para ele estar rodando uma função ao mesmo tempo que eu estou rodando outra coisa. Né? A programação concorrente. E imagina isso sendo feito, só que ao invés de ser feito no meu computador, está sendo feito em outros computadores. Aí o processo vai para outro computador e tem que voltar para o meu. E tem que garantir uma coordenação disso, para não dar conflito. Né? Se der conflito ali, pode dar erro, pode dar falha, e aí gera um problema grande. Né? Falta de um relógio global. Por quê? A gente tem as trocas de mensagem, mas cada computador já está sincronizado com milésimos de segundos de diferença. E pode isso gerar um problema ali. Então também é um problema que pode acontecer com sistemas distribuídos. E falhas de componentes independentes. Né? Por quê? Porque a gente não tem um isolamento dos computadores. Né? Eles estão todos interligados. E aí pode ter uma falha. Falhou. Imagina que eu estou esperando a resposta do servidor A. E lá onde está o servidor A cai a energia. E aí? Entendi. O meu processamento tem que voltar atrás e replicar para um outro servidor. Senão eu vou perder o que está acontecendo ali, né? Então a principal motivação para construir e usar um sistema distribuído é proveniente do desejo de compartilhar recursos. Ele abrange desde componente de hardware, como né, o disco. Eu posso compartilhar recursos de disco rígido, de impressora, até entidades definidas pelo software. Compartilhar um arquivo, compartilhar banco de dados, objetos de dados de todos os tipos. Banco de dados é o mais conhecido aqui de compartilhamento. Né? Eu posso ter um app, eu montei todo um back-end, eu posso ter apps diferentes consumindo esse back-end. Né? Eu posso ter sites diferentes consumindo a mesma base de dados. É um compartilhamento de recurso ali. Um aplicativo e um web usando o mesmo banco. Sim, também. A web e o aplicativo usando o mesmo banco. Está compartilhando recursos. Né? E como que eu vou acessar? Aí a gente vai trabalhar com serviços. Né? Oferecer o serviço. Eu vou oferecer o serviço de compartilhamento de arquivo, de compartilhamento de bancos de dados, de objeto de dados. Que tipo de serviço que eu vou oferecer? Né? Tá, a ideia do sistema distribuído é isso. Então, os sistemas distribuídos podem ainda ser definidos como uma coleção de computadores independentes que apareçam para o usuário como se fosse único. O cara que acessa, se eu acessar o app e ao mesmo tempo acessar a web, às vezes eu não vou perceber em que servidor que está. E o servidor, vamos pegar o exemplo do Firebase. Aquele meu dado, ele está na nuvem. Né? Ele está onde? Ele pode estar no computador A, outra hora ele está rodando no computador B, outra hora ele está no servidor C. A gente não tem como saber, né? Como é que ele vai estar rodando isso daí. E para o usuário, isso tem que ter transparência. O usuário não vai perceber isso. E sistemas autônomos interconectados por uma rede de comunicação. Também entra aqui como sistema distribuído. Processadores distribuídos cooperando para execução de processos, compartilhamentos de recursos. Um sistema distribuído organizado como um middleware. O middleware é uma camada intermediária ali, que a gente vai ter para trabalhar com abranger aqui múltiplas máquinas. Né? A gente vai ver um pouquinho disso daqui, vai citar um pouco sobre o middleware. Né? Ele é uma camada intermediária de acesso ali.
Você teve essa disciplina na tua graduação? Não que eu lembro. Eu tive banco de dados. Mas Você aplicando. é sistema, né? É sistema que você É, fez? isso, sistema de informações. Eu acho que essa disciplina é mais para ciência da computação, É, de nesse sistema primeiro ano eu distribuído. aprendi Java. Ah, No segundo ano a gente fez um site. Não, no segundo ano a gente fez um programa para o computador em Java. No terceiro ano a gente fez um site. No quarto ano a gente fez um aplicativo. o site vocês usaram Java Web, né? Isso. Fizeram E aí todo em e Java. PHP, né? Aí PHP também. Bom, e aí a gente entra ó, o middleware aqui, ó. Ele é um programa, né, um software que ele encontra entre o sistema operacional e os aplicativos nele executados, funcionando de forma essencial como uma camada de tradução. Ele vai permitir a comunicação e gerenciamento de dados para aplicativos distribuídos. Depois tem um exemplo disso, que com imagem fica mais claro, né? A exemplificação fica mais clara. Alguns exemplos aqui, ó. Trabalhar com quando a gente acessa um software de finanças e comércio, informação, setor de criação e entretenimento, por exemplo, a gente pega os streamers de hoje, né? Os programas de Uhum. stream, Netflix, o Spotify, todos eles estão trabalhando com um sistema distribuído, né? Eles têm o computador dele, o servidor, oferecendo serviços ali. E aí você tem acesso a um serviço de vídeo, a um serviço de áudio, né? E aí vai depender do software que você está acessando, né? Transporte e logística, assistência médica, educação, ciências, gerenciamento ambiental. Aqui são alguns exemplos, né? De onde aplicar sistemas distribuídos. Finanças e comércio, a gente vê que toda operação bancária hoje que a gente faz, nós fazemos por celular. A maioria, né? Não toda, né? Mas hoje a gente está com acesso mais fácil com o smartphone. Eu consigo mandar um Pix, fazer uma transferência, fazer um pagamento de um boleto totalmente online e com o celular. Sim, sim. Né? E aí, por exemplo, a hora que o meu celular manda o pagamento, é gerado um processamento lá no banco, no servidor. E retorna para mim. A gente tem esse tipo de... Aqui, ó, tem um tipo de exemplo. Ó. Rede de telefonia de celular. O Netflix. Spotify. Operações bancárias. Jogo online, né, massivo. Sistema distribuído. Porque a gente tem o mesmo ambiente, vários jogadores inseridos no mesmo mapa. Né? Então você está distribuindo para todo mundo, né? Isso quando não tem os servidores processando. Imagina para o servidor processar um jogo de tiro de equipe. Você tem duas equipes. O teu computador está processando somente o que está acontecendo com o seu personagem. Mas o servidor tem todo o processamento de localização dos outros players e tudo mais, né? Isso fica a cargo do servidor. E a troca de mensagem é rápida, né? Tem que trocar muito rápido ali. Porque ainda mais jogo, que a latência, quanto menor a latência e menos, né, é o diferencial para o jogador ali, a mensagem troca muito rápido entre o usuário e o servidor. E para o usuário é transparente, ele não percebe que está acontecendo isso, né? Tá jogando um jogo lá que você tem uma equipe de 5 pro teu lado e 5 pro outro, são 10 players no mesmo server, jogando compartilhando o recurso. No mesmo mapa. Compartilhando o recurso. E às vezes esse próprio servidor tá interligado em outros servidores compartilhando o recurso também para dar conta de processar. Né? Isso a gente pensando no nível de processamento que a gente tem hoje, né? Porque hoje nós temos aí jogos que são praticamente com
parece jogo, parece real, né? Parece filme, né? É. Pior que tá mesmo. Eu não sei se você gosta de jogo, se você joga alguma coisa, mas a gente Eu jogo Call of acaba. Duty. É, então você já sabe como é que é, né? Você joga online. Isso. Call of Duty Mobile eu jogo no celular mesmo. Então, e você não percebe que tem isso, né? Às vezes a gente para Não. pra pensar, você não percebe. Você vê o teu player ali, você não percebe que tem um outro computador que você tá ligado nele, te retornando. Uhum. Porque a hora que você dá um tiro, quem garante que você acertou o outro player? O servidor. É. E aí, às vezes, tem o lag, né? Tem a latência. Você dá o tiro, a hora que você vai ver, na verdade, você tava do outro lado, né? Ou você já tomou o tiro, né? Você já tá até E, morto e tá atirando, né? tem essa também, né? É a Se latência. Quem tá isso. cuidando disso é o servidor. Né? E às vezes o É, servidor processou antes. Imagina que o processo do tiro do adversário foi antes para a memória do que o teu. sim. E aí você morreu primeiro. Só que o teu computador ainda não recebeu essa informação. Então você, por causa da tua rede, que às vezes está com uma lentidão, a tua rede não recebeu essa informação, você acha que você ainda está andando e atirando, só que você já está morto. Sim. Porque o processamento lá foi mais rápido, né? Então é isso que a gente tem que garantir a concorrência de processo lá. É. Tendências do sistema distribuído, né? Os sistemas distribuídos estão passando por um período de mudança significativa. Isso aqui, a gente trazendo agora, vamos trazer de 2010 para frente, né? Que aumentou mais ainda, né? E aí a gente tem essas tendências que está trazendo, ó, tecnologia de redes pervasivas, ou seja, trabalhando com redes de alta velocidade, baixa latência e com tudo conectado. Agora, quando a gente vê esse termo pervasivos, computação pervasiva é o nosso internet das coisas aqui. Mas nos Estados Unidos eles usam o termo de computação pervasiva. E a computação ubíqua é usada lá no Japão pro internet das coisas. Eles não usam internet das coisas. O termo internet das coisas é utilizado no Brasil, utilizado na Europa. Nos Estados Unidos é computação pervasiva. E no Japão, computação ubíqua. Que é computação ubíqua, né? É quando você tem tudo conectado, né? Está em todos os lugares, né? A computação está em todos os lugares. E é o que está acontecendo, né? Ainda mais com a vinda do 5G, a tendência é você ter tudo conectado. Sim. Aí a gente vai ter carro conectado no mapeamento da cidade, os carros conectados com os semáforos, ambulância, parte médica. Imagina a situação, a ambulância está vindo. Ela já tem a informação que o semáforo está fechado. O semáforo vai saber que está em trânsito uma ambulância. O que ele faz? Fecha as outras rotas que estavam abertas e abre para a ambulância passar. Sim. Claro que ele vai fazer isso num tempo antes da ambulância chegar lá, né? Senão vai dar acidente, né? Sim, Mas ele consegue monitorar, a ambulância vai ter um monitoramento de todo o trajeto dela ali. Interessante a ideia, né? E isso a gente considerando uma ambulância, né? Mas a gente pode considerar qualquer coisa conectada. A polícia pode pôr também. Polícia, tudo, né? Monitoramento de segurança na questão policial. Né? E outras coisas, né? Por exemplo, você entra numa loja, a loja já te identifica. Né? Se você é um cliente cadastrado, a loja já te identifica. Você tira um produto da prateleira, você sai com o produto, ele já te debita lá do teu cartão. Sem você passar por caixa, por nada. A Amazon fez uma loja assim nos Estados Unidos. A Amazon já está rodando isso. Está rodando. Você coloca seu QR Code para entrar na loja e aí as câmeras olham o que você pegou e debita da sua computadora. Você sai sem ficar nada. Você não precisa fazer. Não tem atendente, não tem nada. Não tem atendente, não tem nada. Você entra, pega o que você quer, sai, a hora que você sai, ele debita já direto da sua conta. Já debitou da conta.
É interessante E isso também. daí é devido realmente ao sistema distribuído, né? É. Se a gente não tiver os servidores funcionando ali para saber, mas o servidor para processamento do rosto, de detecção de face, tudo isso daí tem que estar Sim, conectado, né? O é. servidor, a gente tem que ter as câmeras captando o vídeo, passando para o servidor que vai ter um banco de dados para dizer que você é você, né? Uhum. Porque às vezes você põe o QR Code lá e não é teu, é de outra pessoa. Sim. Ela tem que Mas, garantir que aquele QR Code não é, né? Que é seu mesmo. Como que ela vai fazer sim. isso? Reconhecimento facial. É. Ou digital, né? Uhum. É interessante isso aí. Então, assim, a demanda, né? A computação em tudo. Computação em qualquer coisa. Ah, entendi. E sistema distribuído acaba caindo nisso aqui. Interessante. E demanda de serviço multimídia, né? Quanto não cresceu isso daqui nos últimos tempos? É. Praticamente os DVDs e Blu-ray morreram, né? Ah, não, já era. Agora, Locador, então, nem se fala. não, não sei como que a locadora aqui de Jacareí tá de pé ainda. Ainda tem E tá aí de pé. ainda. Aqui em São Tem João não uma tem mais. só. Acho que não tem mais nenhuma. As outras fechou. Ficou uma só. Só que é porque ele, meio que entre aspas, faz bastante coisa de papelaria, né? Ah, Imprime. Aí tá lá, faz de mas tá tudo, de até pé. aluga filme, né? Isso, é. O que você Tem isso, faz? né? O que a tua locadora tem? Ah, tem tudo, até aluga filme, né? É. Muda, Não, lá dá pra pagar mudou o boleto. parâmetro, né? É igual a nossa questão do celular hoje, né? O smartphone Sim. faz tudo, até ligação. Né? É. Sendo que o propósito do celular antigamente era fazer ligação, né? É a ligação, né? É. E E hoje o hoje que em menos dia. faz é a ligação com ele. Né? E com essa crescente né, a demanda por serviço multimídia, hoje a gente tem só nesse esse ano aí já veio para o Brasil quantas plataformas de stream de vídeo? Ah, e agora abriu quase tudo, né? Quase Porque, tudo, né? De música a é, gente tem também até, tem algumas, de vídeo tem um sim, monte não, e de vídeo cada tá, uma tá, tá. oferecendo um serviço diferente, um serviço Sim, diferenciado, né? sim, sim. E de jogos, né? Não, Por exemplo, o Stadia, né? É Stadia? Como é que chama? Acho que é Stadia, não é? Do Google lá, ah, sim, né? Que a ideia é você. Você não precisa ter o hardware, né? E vai ser tendência. Entra sistema distribuído. Imagina você ter um computadorzinho mais fraco e conseguir jogar um jogo de última geração. sim. O É, interessante. processamento vai ficar para outro cara lá fazer, vai ficar para um servidor parrudo. Seria interessante O isso, que tem muita servidor. gente que Então, muita gente não tem. Principalmente smartphone, né? deixa de jogar por isso. É, Free Fire é o jogo mais baixado exatamente por isso. É porque Porque ele é leve, né? Ele roda. roda no Pocket. Agora você vai jogar o Call of Duty, dependendo do celular, nem roda. Não roda. Agora imagina se esse processamento é fora do celular. Sim, O servidor só manda para ele a informação do que ele tem que apresentar na tela. O resto fica tudo pro servidor. Até o processamento 3D do mapa, tudo. Né? Você é. vai ter uma outra coisa processando. O teu celular ele pode ser mais fraco, não vai precisar ser um top de linha para rodar o jogo mais top. Sim, sim. É. Que nem Né? eu baixei um jogo novo agora aqui, e no meu celular antigo não rodava. Então, se tivesse já Agora. uma implementação desse tipo, né? Pode ser que funcione. Até já tem alguns jogos. Eu lembro quando lançou o Resident Evil 7, ele tem uma versão que você joga pela nuvem, né? Que o processamento é É, na nuvem e ele manda pro console só o que realmente tem que mostrar. Já tá bem em andamento isso daí. Né? E o que faz isso? ah, Sistema distribuído. Tudo é isso hoje cai no interessante. sistema distribuído. Né? E também a visão do sistema distribuído como serviço público. A tendência é essa. Né? Desafios do sistema distribuído.
manter a heterogeneidade, né? O sistema distribuído ele deve permitir acesso a um conjunto heterogêneo de computadores a redes. Vai se aplicar a redes, hardware de computador, sistema operacional, linguagem de programação e implementação de diferentes programadores. Então nós vamos ter diferentes programadores com diferentes sistemas operacionais, com diferentes hardwares, e tem que garantir que isso aqui não é tudo igual, né? Sim. Porque eu posso ter um computador mais forte com um computador mais fraco processando a mesma coisa. Um vai levar mais tempo, o outro vai levar menos tempo. Uhum. Né? Um usando o Linux uma distribuição X, o outro usando o Linux a distribuição Y. Tem que garantir isso daí. Né? Aí a gente entra aqui falando um pouco de novo de middleware, né? Que é a camada de software que fornece uma abstração de programação e assim como o mascaramento da heterogeneidade. Ou seja, o middleware, você não percebe se você está trabalhando com um computador mais lento e o outro computador mais rápido. Se é uma rede um pouco mais lenta ou outra rede de uma banda maior. Se é o mesmo sistema operacional, se é a mesma linguagem de programação. O que garante que, entre aspas, seja o mesmo, são esses tipos de middleware. Tem o Corba, né, que é o Common Object Request Broker, e o Java MRO, o Java aqui de novo. O Java tem tecnologia para muita coisa, né? Então o Java ele tem um método de invocação remoto. Ele tem um middleware nele, um software dentro do Java, né? Que você faz a programação e você trabalha com ele de invocação remota. Você consegue invocar processos, funções de um outro programa do Java. É bem interessante isso daqui, né? E todo middleware ele vai tratar diferenças em nível do sistema operacional e do hardware. Ele que vai fazer esse tratamento, você não vai se preocupar com isso. Sistemas abertos, né? Diz que um sistema computacional é aberto quando ele pode ser estendido e reimplementado de várias maneiras. Ou seja, a cada novo serviço compartilhado de recursos pode ser adicionado e disponibilizado para uso por uma variedade de programas clientes. Eu posso ter recursos com programas diferentes, que é o que a gente já comentou, né? Uhum. E os sistemas abertos são caracterizados pelo fato de principais interfaces serem publicadas. Então, vai liberar interfaces na programação, né? A gente lá trabalhando com PO, a gente vê interfaces, né? E as interfaces que vão gerar a forma de acesso ali. É a interface que ela vai garantir como que eu vou operar aquilo ali, né? Quando eu estou fazendo um programa e põe lá que a minha classe implementa uma interface, eu tenho que seguir o contratinho e a interface que vai me gerar o acesso a esses recursos. Então, os sistemas distribuídos abertos são baseados na estipulação de um mecanismo de comunicação uniforme, interfaces publicadas para acesso aos recursos compartilhados. Então, eu vou gerar a interface que faz acesso a fazer a entrada de dados. Fazer o PUT, né? O PUT é update, né? Fazer o post. Eu vou ter a interface que me dá o GET, que é para mim fazer a consulta. Tem a interface para fazer a atualização, que é o PUT. Aí vai depender de como que a gente faz a programação e trabalha isso daqui. Mas a comunicação tem que ser uniforme. O que isso quer dizer? Se eu gero uma interface de post, você consegue consumir tanto com o aplicativo A, quanto com o B, quanto com o C, a mesma interface. Sim. Que nem quando a gente coloca uma imagem no aplicativo, você tem que colocar ela em vários tamanhos para abrir em vários celulares diferentes, né? Tem celulares grandes, mas ainda tem algumas pessoas que têm celulares pequenos. Quando você cria uma imagem para aplicativo, você já tem que criar, na verdade, umas 4, 5, né? De tamanhos diferentes. Hoje em dia, o Android nativo já não tem tanta essa necessidade, né? Porque o que acontece? Eu não sei se quando você teve a aula já tinha constraint.
nos layouts de constrição, né? Ele pegou isso daí lá do iOS, né? O iOS, o iPhone já tinha isso. Então o que ele faz? Ele gera os tamanhos de constrição conforme você gira a tela, né? Ou conforme a tela aumenta ou diminui o tamanho da tela, diferentes dispositivos, ele consegue renderizar para aquele diferente sem quebrar o teu layout. Eu não sei se você já trabalhou com constraint. É bem interessante, tá? Eu posso até depois mostrar isso para vocês na aula de aula de terça-feira. Pode ser. Depois eu mostro para vocês. É bem interessante isso daí, essa parte de constraint. Eu não sei a partir de qual versão do Android que ele adicionou isso. Eu não lembro de cabeça. Mas isso facilita muito, porque antes tinha só no iOS, né? Aí a gente tinha só aqueles layouts linear, né? Na vertical ou horizontal, layout de grid, e agora tem o layout de constraint, que a gente gera as restrições ali, constrição. É bem mais interessante para trabalhar com telas em tamanhos diferentes e fazer a responsividade da tela. Eu mostro isso para vocês depois. Interessante. Então, o sistema distribuído aberto pode ser construído a partir de um hardware e software heterogêneo, ou seja, hardware e software diferentes, né? Por diferentes fornecedores. Só que o sistema ele vai ter uma capacidade, né, de manter a compatibilidade de cada componente como se fossem sistemas iguais, né? Como se fosse hardware igual, software igual, mesmo sendo diferentes. Manter a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Ou seja, né? Imagina se quebra ali a confidencialidade. É um problema, né? Porque você está trabalhando com dados de terceiros. Você está tirando dados do teu celular, por exemplo, passando para um servidor. Esse dado depois pode voltar para o teu celular. Ou uma quebra de integridade. Você manda, o dado chega lá com informação errada. Imagina uma quebra de integridade num extrato bancário. Nossa. Não pode acontecer, né? E também disponibilidade. A pessoa vai fazer uma transação, naquele momento não consegue fazer a transação porque o servidor que está cuidando dessa transação na conexão dele não está mais online. Teve uma queda de energia. Esse é o maior medo de quem programa. E aí tem que garantir essa disponibilidade, né? Ou com RAID, né? Alguma outra forma aí, né? Problemas ainda não resolvidos na questão de segurança. Negação de serviço, né? Ataque de negação de serviço, que quando há uma interrupção. E segurança de código móvel, aplicativo que é entregue ao usuário. Depois que o aplicativo foi entregue para o usuário, você não tem mais segurança dele, né? Porque você não sabe mais o que a pessoa faz com o celular dela, né? Então quebra um pouco a segurança disso. Escalabilidade, questão de ser escalável, né? O sistema ele é escalável se ele permanece eficiente, tanto quando ele é pequeno, conforme ele for aumentando. Enquanto você vai colocando recursos e usuários nele, vai aumentando de forma significativa isso, ele tem que se manter da mesma forma que ele trabalhava quando ele era menor. Sim. Tanto com recursos... aquela questão que a gente estava discutindo do Firebase lá, né? Isso. Exatamente aquilo lá. E também aquela do jogo lá que eu falei, porque todo mundo joga Free Fire. Porque isso. Você não precisa de um celularzão top pra conseguir. Agora, pra você jogar já ele é totalmente escalável, né? Isso. Você vai ver, o gráfico é muito inferior. Tudo bem. Mas dá pra jogar, entendeu? Você consegue jogar. Agora, o Call of Duty, nossa, o gráfico tem um gráfico realista, só que dependendo do seu celular, não roda. Imagina você ter uma perda de desempenho. Lembra aquele exemplo que eu mostrei do Firebase que eu alterei o status? Ele alterou automaticamente no app? Sim. Imagina começar a ter perda de desempenho.
Eu altero lá, começa a levar 1 segundo. Aí começou a conectar 10 usuários. Em vez de 1 segundo, passou a levar 1,5. 50 usuários, passou a levar 2. 100 usuários. Então, conforme vai aumentando, eu ter perca de desempenho? Não pode ter. Ele tem que ser escalável. Sim. Né? Aqui, impedir que recursos de software se esgotem. Exemplo, IPv4. Tendência agora, principalmente com a vinda do 5G, internet das coisas, não é mais trabalhar IPv4, né? Vai ser talvez passar por IPv6, né? Porque IPv4 já não está aguentando o que a gente já tem de alocação de serviços, né? IPv4 já está saturado. E evitar gargalos de desempenho. Arquitetura antiga de DNS, arquivos de host. Que, o DNS que é muito importante aqui, né? Se você tiver uma rota mais lenta ali, pode gerar um problema na hora que você consumir o serviço, né? Tratamento de falha. Ou seja, né, as falhas elas devem ser parciais, né? Ou, se falhar, tem que continuar funcionando de alguma outra forma. Né? Falha um componente, o outro componente tem que continuar funcionando. Falhou um, eu não posso perder os outros recursos. E aí tem algumas técnicas de manter isso, né? O tratamento de falhas. Detecção de falhas através de computadores, mascaramento de falhas, ou faz o descarte daquela falha, retransmite pacote, trabalha com RAID, né? Modo espelho, talvez. Tem que ter uma tolerância a falhas, recuperação de falhas, redundância. Trabalhar com rotas de rede diferente, replicação de serviço DNS diferente, ou banco, né, que o BD. Trabalhar com redundância. Porque se um falhar, você tem como garantir o serviço, manter o serviço funcionando. Concorrência. Tanto serviços como aplicativos fornecem recursos que podem ser compartilhados pelos clientes em um sistema distribuído. Dessa forma, existe a possibilidade de que vários clientes acessem um recurso compartilhado ao mesmo tempo. É o que acontece muito na Black Friday, né? O que acaba acontecendo com o servidor web? Ele não aguenta. O servidor de banco e o web, né? Muito acesso compartilhado ao mesmo tempo. Acesso massivo, né? Então aí ele não aguenta garantir o serviço em funcionamento. E transparência, né? O usuário tem que ser oculto disso, né? Ou até o programador aqui, o programador através das interfaces de programação, né? Tem que ser oculto, tem que ser transparente. Transparência de acesso, de localização, de concorrência, replicação, de falhas. O usuário não pode perceber que ocorreu uma falha. Porque falhou ali, o login, ele está tentando fazer o login. Não conseguiu, por causa de falha de recurso, tem que ser feito de outra forma. Ou outro servidor, alguma outra coisa que a gente viu. Ali, o usuário não pode ver que tem essa falha, né? Evitar o máximo possível essas falhas, né? Aí aqui tem umas ideias de como é a transparência. A transparência de acesso permite que os recursos locais e remotos sejam acessados com o uso de operações idênticas. Transparência de localização permite que os recursos sejam acessados sem conhecimento da localização física ou da rede. Eu não preciso saber onde que está o servidor que eu estou acessando para fazer a autenticação de um site. Sim. Né? Transparência de concorrência. Vários processos operam concorrentemente, usando recursos compartilhados sem interferência. Que é aquilo que a gente falou lá atrás. Transparência de replicação. Permite que várias instâncias do recurso sejam usadas para aumentar a confiabilidade de desempenho, sem conhecimento das réplicas por parte do usuário. Ou seja, quando a gente tem aquela questão de eu estou acessando um servidor e eu tenho um outro servidor espelho, né? Então eu acesso A, o outro usuário acessa o B e na verdade ele não sabe, né? Ele está acessando
réplicas, né? Uhum. Transparência de falhas. Permite a ocultação de falhas, possibilitando que o usuário e programas aplicativos concluam suas tarefas, a despeito de falha de componente de hardware ou software. O usuário não percebe que ocorreu a falha, porque a falha ocorreu num servidor, só que o usuário não vê isso aí acontecendo. A falha aconteceu lá, o servidor vai dar um jeito de, né, a programação dele vai dar um jeito de resolver o problema sem que o usuário perceba isso. Eu tinha uma no aplicativo que eu estava fazendo. Eu colocava para criar um usuário padrão, né? Aí adivinha de mim. Aí quando você abre o aplicativo pela primeira vez, ele vai lá e registrava o usuário, admin. Então você poderia lá acessar como administrador com admin. A segunda vez que você abre o aplicativo, ele tenta gravar o admin de novo, só que já tem. Aí ele dá erro. Mas assim, o aplicativo roda, ele não trava. Ele Então, trava esse erro. quando ele tá dá tentando... esse erro, o usuário não pode perceber o que aconteceu. Isso, ele tá tentando, aí, só que assim, no Android Studio eu vejo erro, parece lá que deu erro, mas o celular é só para memória. O celular não vai aparecer para o usuário isso daí. Não aparece nada, ele nem sabe que aconteceu o erro. Agora imagina que ele tá com, se ele não tá usando isso local, ele tá usando em um outro servidor, né? Ele tenta fazer um cadastro lá e acontece isso. Ele não pode, ele não vai, o cadastro vai ser feito de alguma outra forma, ou em um outro servidor, né? Ou tem uma falha lá no cadastro dele, faltou alguma coisa e deu um erro lá no banco que não conseguiu registrar. Por exemplo, ele vai registrar com tio e não aceita o tio. Um exemplo, tá? Não aceita a acentuação. E registra lá no banco e ele não percebe isso. Né? O usuário não tem essa percepção que teve essa falha de não aceitar a acentuação, alguma coisa assim. Né? Falhas de queda de recursos. Falha a gente pode ter de vários tipos, né? E a gente tem que ter essa. O usuário não pode perceber que aconteceu isso. E de mobilidade. Permite a movimentação de recursos e clientes dentro de um sistema sem afetar a operação do usuário ou programas. Que é aquilo que a gente comentou de estar rodando em um servidor, passa para o outro, o usuário não pode perceber que teve essa transição, né, essa mobilidade. Transparência de desempenho permite que o sistema seja reconfigurado para melhorar o desempenho à medida que as cargas variam. Ou seja, ele vai reconfigurar e você não vai perceber que está acontecendo isso. Escalabilidade permite que o sistema aplicativo se expandam em escala sem alterar a estrutura do sistema ou algoritmo de aplicação. Ou seja, eu não vou precisar mexer na minha estrutura que eu fiz lá atrás se eu já fazer ela de forma escalável, sabendo que ele aguenta algo tanto pequeno quanto muito maior. Né? Em resumo, sistemas distribuídos estão em todas as partes. A internet permite que usuários de todo o mundo acessem seus sistemas onde quer que estejam. Cada organização gerencia uma intranet, a qual fornece serviços locais e serviços de internet para usuários locais e remotos. Então, o sistema distribuído ele começa a distribuir aqueles sistemas e serviços, né, para usuários, principalmente remotos, né, através de serviços de internet. Sistemas distribuídos de pequena escala podem ser construídos a partir de computadores móveis e outros dispositivos computacionais portáteis interligados em rede sem fio. O compartilhamento de recurso é o principal fator de motivação para a construção de sistemas distribuídos. A gente vê muito compartilhamento de recursos, por exemplo, quando a gente trabalha com o Drive, né? Google Drive, que a gente compartilha arquivos, né? Sim. É um tipo de compartilhamento. Google Drive, OneDrive, né, Dropbox, eu estou compartilhando arquivos. É um tipo de compartilhamento, eu estou compartilhando recurso.
né? Ou aquele tipo de... E é interessante, quando a gente compartilha arquivo, o que eu estou fazendo? Por exemplo, eu pego um doc meu lá, né, um ponto .doc, compartilho com você lá no Drive. Certo? Sim. Então eu Certo. passo para você, você acessa aquele arquivo e você consegue modificar. Ok? Uhum. A gente está compartilhando o mesmo arquivo. Em consequência, como a gente está usando o Drive do Google, o Google está compartilhando o HD dele com a gente. Olha que interessante. Tem como armazenar ali. Porque não está armazenado na minha máquina. E nem na Sim. tua. Está armazenado online. Então ele está armazenado num compartilhamento de recursos do Google. Interessante, né, a ideia? Então, a ideia de sistema distribuído é essa. Entendi. Outros tipo, impressora. Por exemplo, eu posso ter uma impressora num local X e hoje as impressoras elas são compartilhadas até pela internet, né? Sim, Eu posso compartilhar minha impressora com você. Você usa a minha impressora da tua casa, de onde você estiver. Sim. Páginas web, registro de banco de dados, são tudo gerenciadores por servidores do tipo web, né? Que aí a gente entra nos web services. Os recursos são acessados por cliente específico, por exemplo, cliente servidor web são os navegadores. Se eu tenho um site, ele está hospedado em algum lugar, eu tenho que ter um servidor web onde o navegador vai pela rede buscar o HTML ou o PHP, né? Vamos pegar o HTML, eu entro num site lá, né? O site do IF. Eu entrei. Quando eu digito aquele endereço, o que eu quero dizer? Para localizar o dono daquele site e me trazer o HTML dele. Então ele vai localizando até cair no servidor do IF. O servidor do IF, que é um servidor que está disponibilizando um serviço web, ou seja, o servidor web, ele disponibiliza páginas web. HTML, PHP, JSP, né? Aí vai depender do tipo de servidor web que você está usando. Aquela página web, ele está armazenado nesse servidor. E ele devolve como resposta para o navegador que acessou através do HTTP. Quando esse HTML chega no meu computador, no meu navegador, o meu navegador vai codificar, né, vai pegar o código-fonte daquele HTML e transformar ele no texto marcado de acordo com as tags. Também é uma forma de estar distribuindo serviços. Então a gente tem alguns desafios que a gente já viu, né? Vou até passar essa parte aqui. É interessante até dar uma olhada nisso, hein? Vamos voltar aqui, ó. Vou fazer um resumo disso. Ele tá um resumo mais interessante do que o outro slide mais completo, né? Os desafios. Heterogeneidade. Eles devem ser construídos a partir de uma variedade de redes, sistemas operacionais e hardwares, linguagem de programação diferente. Ou seja, né, eu vou acessar redes diferentes, SOs diferentes, linguagem de programação diferente e vou garantir que eu posso usar um servidor de um sistema operacional, um servidor de outro sistema operacional e eu vou conseguir usar os recursos da mesma forma. Né? E utilizando protocolos de comunicação de internet para mascarar essas diferenças através do middleware. Né? Ele vai cuidar dessas diferenças. Sistemas abertos. Os sistemas atribuídos devem ser extensíveis. O primeiro passo é publicar a interface do componente, mas a integração de componentes escritos por diferentes programadores é um desafio real. Ou seja, eu vou ter lá, né? Por exemplo, eu estou liberando um recurso de banco. Então eu vou ter o GET, né, a interface GET, que é para mim consultar aquele banco, a interface POST, que é para mim inserir dados, a interface PUT, que é para mim atualizar dados, e assim por diante. Né? Eu tenho o meu serviço, o meu sistema, estou distribuindo um banco de dados com alguém, e através da interface de componente para esses acessos. Segurança, criptografia.
né? Não tem como falar de segurança sem criptografia, né? Ela pode ser usada para proporcionar uma proteção aos recursos compartilhados, manter a informação sigilosa em segredo, né? Isso nas trocas de mensagem por rede, né? Se tiver um ataque de negação, a gente viu que ainda é um problema, né? Denial, né? Fazer uma negação. Né? Escalabilidade, aquela questão de o que for estruturado pequeno tem que funcionar para o grande sem ter que ser mexido, né? Sem a gente ter que fazer toda uma alteração de recurso lá de novo. Evitar gargalo aqui de desempenho. O tratamento de falhas. Qualquer processo, computador ou rede pode falhar. Acontece, né? E se acontecer, eles têm que ser independentes um do outro. Falhou um servidor, um computador que está interligado nesse sistema, o outro tem que dar conta desse que falhou, né? E isso tem que ser transparente para o usuário. O usuário não pode perceber que falhou um servidor X, os outros têm que continuar funcionando ali, entregando serviço. Concorrência, o que é a concorrência? Presença de múltiplos usuários num sistema distribuído. Né? São vários usuários disputando o mesmo recurso, seja o recurso web, recurso de banco de dados. Né? Quando a gente fala recurso de banco de dados, por exemplo, imagina várias pessoas fazendo compra, isso que deve ter... a Black Friday é um caso que acontece todo ano, né? O recurso web e banco de dados acaba dando uma quebra ali, porque é muito usuário acessando ao mesmo tempo, né? Imagina a gente tem um aplicativo de delivery e a gente tem um monte de usuários acessando ao mesmo tempo. Eles estão acessando o mesmo banco de dados, né? E então tem que garantir a concorrência de que todos esses usuários acessem o mesmo banco. E de que eles tenham a mesma resposta. Né? Eu posso ter ali vários deles consumindo o mesmo banco, eu não posso ter inconsistência de dados ali. Tem que manter consistente isso daí. E a transparência, ser o mais transparente possível para o usuário não perceber algum problema que ocorre, principalmente com as falhas, né? As falhas devem ser tratadas. Oferecer a qualidade do serviço. Não basta fornecer acesso aos serviços sistema distribuído, é importante garantir a qualidade de acesso a esses serviços. Né? Que aqui a gente entra com aquela questão, né? Desempenho, segurança e confiabilidade, principalmente, né? Porque você está trabalhando com dados. Né? Isso pensando, vamos pensar mais específico num serviço compartilhamento de banco de dados. Você está trabalhando com dados de outras pessoas, né? Você tem que garantir uma segurança ali e o dado tem que ser confiável. A pessoa tem que saber que aquilo que ela está acessando realmente por exemplo, o produto, ela está acessando um produto na internet. Tem que estar confiável de que aquele produto que está cadastrado ele existe lá, né? Ele realmente faz parte ali do que está sendo visto, né? Aqui são algumas referências.